No vídeo de hoje quero falar sobre um jogador formado nas categorias de base do Goiás que está de mudança para o futebol português, que é o atacante João Marcos, jogador de 22 anos de idade, que estava por último lá no Al Drafa, a equipe do futebol dos Emirados Árabes Unidos, né? E agora vai defender o Santa Clara, equipe que já está aí, se eu não me engano, há 3 temporadas consecutivas na primeira divisão portuguesa, vem contratando diversos jogadores também brasileiros, como por exemplo o MT, aquele do Vasco, né? Que foi pretendido pelo Goiás, deve ser anunciado ainda nessa semana, e a tendência é que conte aí com vários brasileiros também para a disputa da primeira divisão de Portugal. Perguntei para o Eduardo Pinheiro, gerente das categorias de base da equipe esmeraldina, para lembrar que ele não estava sob o comando do Goiás quando o João Marcos deixou o maior do Centro-Oeste, para contextualizar um pouquinho melhor. Ele iniciou a sua carreira principal no Goiás lá em 2020, havia sido artilheiro do time esmeraldino tanto na Copa São Paulo, marcando ali, por exemplo, um gol importante contra o Palmeiras, na fase de mata-mata da competição, além disso sendo um artilheiro da Copa do Brasil naquela temporada, no Sub-20 e também do Campeonato Brasileiro. Um cara que chamou bastante atenção e fez apenas 4 batidas pelo elenco principal do Goiás. Marcou um gol contra a equipe do Grêmio, uma derrota fora de casa por 2-1, e fez sua estreia uma rodada antes diante da equipe do Fortaleza. Acabou que ficou sem contrato, se você lembra bem, aquele ano o campeonato começou ali no mês de agosto, basicamente ele só foi terminar no finalzinho do mês de fevereiro, então vários jogadores deixaram o Goiás ainda no mês de dezembro, um deles o João Marcos, que aceitou esse convite lá do Emirados Árabes, e o Goiás não pôde contar com um valor financeiro, melhor dizendo, naquele momento com o atleta. E confirmei com o Eduardo Pinheiro, o Goiás não manteve nenhum tipo de percentual de uma venda futura do jogador. Uma pena, ele só tem 22 anos, já tem essa experiência no elenco principal, tanto aqui no Brasil quanto também lá no continente asiático, e chega com uma certa expectativa para ser um dos destaques, um dos jovens destaques desse elenco do Santa Clara. O Goiás ficará apenas aí com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é aquele mecanismo que o jogador que passou dos 12 até ali os 23 anos de idade, o João Marcos não completou 23, então esse 5% será distribuído entre o Goiás, esse time dele que ele foi inicialmente lá no futebol do Emirados Árabes, foi reemprestado, então esse outro clube também, que foi o Al Wahda, ele foi o primeiro time que ele defendeu por lá, e depois foi transferido para o Al Drafa, aí sim, esse último time dele em 2021/22, e o Santa Clara agora, o Goiás deverá ficar aí com um pouco mais de 3% de uma venda futura. Vamos torcer para quem sabe se destacar também lá na primeira divisão de Portugal. Uma pena o Goiás não ter mantido nenhum tipo de percentual, ele que tem 22 anos, costuma jogar mais como um centroavante mesmo, 1,80 m, jogador que tem um certo potencial, e assinou esse contrato com o Santa Clara de Portugal até o dia 30 de junho de 2025. Uma outra entrevista também legal que ele deu aí ao Vitor Pimenta, do Jornal Mais Goiás, é que ele falou sobre essa expectativa dele, que ele viveu naquele período, de renovar o seu contrato com o Goiás. Ele tinha esse interesse, a diretoria esmeraldina também da mesma forma, mas acabou que não fez a proposta muito rápido, A diretoria acabou ficando um pouco enrolada, enfim, de uma virada do ano para o outro, ele que acabou recebendo essa proposta financeiramente bem melhor dessa equipe lá do futebol dos Emirados Árabes, e acabou aceitando o convite. Não teve números assim assustadores por lá, fez aí 2 partidas pelo Al Wahda ainda naquele ano de 2020, 2020/21, o finalzinho da temporada, só 2 partidas, 21/22, inicialmente no Al Wahda, 7 jogos e 1 gol marcado, e por último emprestado ao Al Drafa, equipe lá também dos Emirados Árabes, 10 jogos, 1 gol marcado, jogou mais na equipe Sub-20 também, agora ficando livre no mercado, e acertando com o Santa Clara de Portugal. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você lembra aí do João Marcos, certamente torcer para ele, lá no futebol português, mas enfim, uma pena o Goiás não ter mantido um percentual futuro, como eu disse, exceto aí pelo mecanismo de solidariedade da FIFA.